Capítulo 237. 29 de outubro. O líder da ordem secreta, Zaratul, me visitou novamente. Ele não mencionou nada específico e apenas conversou casualmente comigo. Não fui capaz de descobrir suas verdadeiras intenções. Parece que ele só queria fortalecer a comunicação entre nós e fazer com que nos conhecêssemos melhor. Eu já conheci os dois Beyonders de alta sequência da igreja, mas senti que Zaratul era muito mais poderoso e misterioso do que eles, então perguntei a ele sem muita esperança qual era seu número de sequência e, no final, ele me respondeu. Ele me disse que era sequência 2, invocador de milagres. Sequência 2? Na categorização da igreja, essa é a posição de um anjo, próxima à de uma divindade. Ele realmente é mais poderoso que o alquimista e sábio arcano que eu conheci antes. Mas minha intuição me diz que Zaratul não está dizendo toda a verdade. Sequência 2 pode ser apenas sua posição anterior, ou que ele está prestes a avançar. Invocador de milagres? Um mestre em criar milagres? O nome desta poção faz a imaginação correr solta. Esta é a sequência 2 correspondente de vidente, um invocador de milagres que controla o destino. Tentei perguntar a Zaratul se a palavra milagre se refere ao milagre do destino. Será que o caminho vidente é aquele que compreende e domina lentamente o destino para controlá-lo? Zaratul ignorou a primeira pergunta. Ele me disse que o destino é apenas uma das partes do caminho vidente, e esse nem é o foco principal. O caminho que realmente representa o destino é monstro. Ele deu alguns exemplos que eram todos nomes de poções da sequência monstro. Sequência 7 sortudo, sequência 5 vencedor, sequência 2 adivinho e sequência 1 serpente de mercúrio. Também conhecida como a Serpente do Destino. Esta era a primeira sequência 1 que eu conheci. De acordo com o que sei, o caminho monstro deve ser controlado pela escola da vida do pensamento. Esta escola também parece possuir partes do caminho da sequência boticário. Eles propõem 3 divisões principais: o mundo da racionalidade absoluta, o mundo do espírito e o mundo material. É bem da hora. Zaratul me disse que a escola da vida do pensamento é especializada em astromância, buscando usar remédios, música, luz, vinho e fragrâncias, para eliminar caminhos com leituras de estrelas e destino desfavoráveis. Eles acreditam que desastres e doenças são causados pela perda de equilíbrio entre o homem e a natureza, bem como o equilíbrio entre o homem e sua própria mente. Ele acrescentou significativamente que a escola da vida do pensamento adora a lua. Por que adorar a lua e não dar um passo adiante, a deusa da noite eterna? Esta parte do diário ocupava 2 páginas e foi claramente copiado dos 2 lados no original. Isso é bastante informação, Klein suspirou sinceramente em silêncio. Essa também foi a primeira vez que ele aprendeu o nome de uma poção de sequência 1. Serpente de Mercúrio e Serpente do Destino realmente faziam com que qualquer um se sentisse ansioso. Da mesma forma, é a primeira vez que aprendo sobre uma sequência 2. Agora sei a sequência 2 correspondente de vidente. O nome invocador de milagres parece muito bom. Contém um significado profundo e não soa modesto. Claro, comparado a adivinho, parece um pouco inferior. Destino é apenas parte do caminho vidente e nem mesmo é seu foco principal. Eu tenho que lembrar disso. Devo refletir constantemente sobre mim mesmo e não acabar voltando em direção ao destino. Isso pode resultar no fracasso de minha atuação. As palavras de Zaratul não parecem contraditórias. O caminho monstro é o verdadeiro caminho do destino. Então, adivinho é sequência 2. Se esse for o caso, então eu já encontrei um sequência 2 no passado. Embora não tenha desviado os olhos do papel,
Klein estava considerando seriamente seu próprio caminho de sequência. Devido à sua experiência em digerir as duas poções, vidente e palhaço, e porque ele podia espiar e venerar o destino, ele conseguiu ser um pouco cauteloso em relação ao destino. No entanto, ele ainda estaria impotente em relação ao desenvolvimento do destino. Ele estava lentamente igualando a essência de seu caminho Beyonder ao destino. Se não fosse por esse diário, era muito provável que ele tivesse usado isso como premissa para compreender e atuar nas sequências subsequentes. Quanto a Zaratul mentir ou não, o que Klein tinha certeza era que o caminho monstro era definitivamente a sequência do destino, que era consistente com o que ele havia visto nas informações confidenciais dos falcões noturnos e com o nome da poção que ouviu anteriormente, adivinho. Agora que havia uma sequência do destino, é improvável que o caminho, vidente, seja uma repetição. Isso resultaria em algum grau de sobreposição e seria inconsistente com o modo como cada uma das sequências tinha características diferentes. Portanto, Klein estava inclinado a acreditar no que Zaratul havia dito. Ele estava inclinado a acreditar que o destino era apenas parte do caminho vidente, e nem mesmo seu foco principal. O valor dessas duas páginas é inestimável para o presente eu. Alquimista e sábio arcano devem ser as sequências mais altas de sábio. Pelo tom de Roseli, definitivamente não pertencem às sequências 2 e 1. Ou seja, são a sequência 4 e a sequência 3. Por enquanto, é impossível determinar qual é a sequência 4 e qual é a sequência 3. Klein concluiu seus pensamentos, folheou o diário e continuou lendo. Quanto ao motivo pelo qual a Life Escola da Vida do Pensamento apenas adorava a lua e não acreditava na deusa da noite eterna, que simbolizava a lua carmesim, ele foi incapaz de refletir profundamente sobre isso devido à falta de informação. A terceira página era a recontagem de Roseli de inventar um motor a vapor prático. Às vezes, ele tinha medo de sofrer punições e desmotivações e, outras vezes, medo de que os frutos de seu trabalho fossem roubados por figuras poderosas. Suas palavras mostravam seu medo de ser perseguido. E pensar que até o imperador Roseli, que se considerava o protagonista de uma era, teria um lado tão perturbado e preocupado. Os cantos da boca de Klein tremeram e ele folheou para a quarta página do diário. 18 de abril. Matilda está grávida. É de se esperar. E posso até dizer exatamente em que sessão de amor ela concebeu, porque senti uma diminuição em minha característica Beyonder. Assim que a concepção for bem-sucedida, minha própria característica Beyonder formará uma conexão misteriosa e parte dela será transferida para meu filho. Depois disso, perguntei preocupado ao arcebispo Fen este. Ele me disse que este é um fenômeno normal. Para a sequência 7 e abaixo, as características Beyonder não serão transmitidas para a próxima geração, mas não é absoluto. As sequências 6 e 5 passarão naturalmente uma parte, mas não afetará a força dos pais. Quanto à criança, nasceriam com certos poderes Beyonder, próximos aos da sequência 9. Mas, como resultado, seu caminho é basicamente fixo. Em sequências altas, a herança das características Beyonder é algo que se pode controlar. Pode-se optar por transmitir ou não, ou por transmitir apenas um pouco, um terço, metade ou tudo. Em outras palavras, as crianças nascidas de Beyonders de alta sequência podem nascer como Beyonders. Quanto ao número de sequência, cabe aos pais decidir. Será que os descendentes das divindades também são assim? Depois de ler o diário, havia apenas duas frases na mente de Klein: Lei da indestrutibilidade das características Beyonder e Lei da conservação das características Beyonder. A lei governa a sobrevivência das criaturas Beyonder? Não é de admirar que alguns animais mágicos se reproduzam apenas antes de morrerem.
Não é de admirar que haja um fenômeno de aumento de mortes e sede de sangue após o parto. O alvo seria de sua própria raça ou até seu parceiro. Isso serve para complementar suas características Beyonder. De acordo com essa lógica, se pensarmos isso desde o início, de onde vieram as primeiras características Beyonder? Produzidas a partir do nada? Do Criador que criou tudo? Já que a senhorita Justiça já havia avançado para telepata, Klein controlou a vontade de assentir e continuou folheando as páginas. A quinta página era das críticas de Roselli sobre como ninguém podia apreciar sua música pop e pensava que ele estava fazendo barulho, enquanto, ao mesmo tempo, refletia sobre como as histórias inspiradoras eram uma busca comum de pessoas diferentes de mundos diferentes, e que a popularidade dos romances que ele plagiou do Conde de Monte Cristo permitiram que o jornal que ele fundou prosperasse. Imperador, há alguma coisa que você não fez? Com um sorriso, Klein virou para a sexta e última página. Em 10 de novembro, recebi o grande pirata Zavini Solomon em segredo no White Maple Palace. Solomon. Espero que ele saqueie meus oponentes na nova rota marítima e ataque os navios de Feisak, Loen e Feina Potter. E prometi ajudá-lo a avançar para uma sequência alta. O caminho Beyonder Imperador das Trevas tem nomes tão estranhos quanto o caminho Demônia, corrupção, confusão, caído, desordem. No entanto, para combinar com o Imperador das Trevas, eles adicionaram seus próprios sufixos, Barão da Corrupção, Mentor da Confusão, Conde dos Caídos e Príncipe da Abolição. Para que Zavini cumprisse o prometido, decidi conferir-lhe o título de Conde da Corte em segredo. Zavini tem um filho chamado Nest Solomon, e minha intuição me diz que no futuro ele dominará os 5 mares. Nest Solomon, o rei dos 5 mares, Nest, quem afirma ser um descendente do Império Salomão. E pensar que ele nasceu durante o período de Roselli. Klein ficou chocado. Desde que Roselli mencionou o termo nova rota marítima, Klein determinou facilmente o ano correspondente. Foi em 1194 que a nova rota marítima foi descoberta e o continente sul foi encontrado, e Roselli foi assassinado em 1198. O diário só poderia ter sido escrito entre esses 2 anos. Isso também significava que era de 151 a 155 anos atrás. Se Nest, o rei dos 5 mares, era Nest Salomão, que Roselli havia mencionado, ele tem quase 160 anos. Isso se deve a outros motivos ou será que Beyonders de alta sequência obtêm uma extensão de sua vida? Klein pensou seriamente. Ele concluiu seus pensamentos e deixou o diário desaparecer de suas mãos. Ele então olhou para a Justiça e disse: Vocês estão livres para negociar ou se comunicar. O senhor louco não tem conhecimento geral para nos contar hoje. Audrey ficou um pouco decepcionada. Ela olhou para Sol e perguntou: Posso trocar informações relacionadas ao dragão com você? Ela lembrou claramente que o Senhor Sol chamava o caminho espectador de Caminho do Dragão, e que ele disse que se originava da raça do dragão. Claro. Quero a fórmula da poção de sequência 8 para Bardo, respondeu Sol, que ficou em silêncio o tempo todo, hesitante. Ele queria usar isso como uma troca de informações sobre o mundo em que Justiça e Enforcado estavam vivendo, para que ele não se confundisse sempre com o que ouvia. No entanto, vendo que seu processo de digestão da poção estava quase completo, ele ainda fez do seu avanço sua principal prioridade. Ponto.